Você está no programa Se Liga na Educação e hoje é dia de aula de ensino religioso. Meu nome é Tassiana Brasil e este conteúdo equivale ao 8º ano do ensino fundamental. E o nosso tema hoje é religião e esfera pública. Mas por que a religião influencia a forma como as pessoas se portam em sociedade? Olha, tem vários motivos que levam as pessoas a serem influenciadas pela religião. Um dos mais importantes é porque mexe com a forma como as pessoas pensam, acreditam, sentem, constroem os seus valores. E isso tudo afeta a forma como elas vão se portar, a forma como elas vão conviver, a forma como elas vão estar na esfera pública, que é esse espaço de convivência entre todas as pessoas. Então, por isso, a religião acaba sendo uma fonte muito importante de formação para a conduta das pessoas e para explicar como que elas agem no mundo e por que elas tomam determinadas decisões e por que elas têm determinadas condutas. Para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão de como as pessoas se formam, como as pessoas se portam em sociedade e de como que a sociedade funciona, hoje nós temos um convidado especial, que é o professor Alexandre Marini, de Sociologia. E ele vai falar para a gente um pouquinho sobre a sociologia, o que ela estuda sobre essa questão da sociedade, como as pessoas se comportam, e também sobre um teórico muito importante que se chama Max Weber e que estudou, é um sociólogo que estudou sobre a influência da religião na sociedade. Seja bem-vindo, professor Alexandre. Obrigado, Tassiana. Olá, gente. Bom, eu estou fazendo aqui a minha estreia, né? Na verdade, eu nunca dei aula para o 8º ano, né? Vocês que estão no 8º ano, vocês vão encontrar com a disciplina de Sociologia, quando vocês chegarem lá no 1º ano do colegial. Vocês vão ter 2 aulas por semana de Sociologia e a gente vai conversar bastante sobre a sociedade, né? E aqui a Tassiana, ela me convidou para eu falar um pouquinho dessa pessoa aqui, desse teórico, desse autor que é um clássico da sociologia. Então, o Max Weber, ele é um sociólogo muito importante porque ele quis estudar como é que a sociedade funciona e ele deu uma contribuição muito bacana. O que a sociologia estuda, tá? A sociologia estuda as relações entre as pessoas. Como é que elas acontecem, por que elas acontecem, quais são as consequências dessas relações, tá? E o que o Max Weber fez foi uma coisa muito interessante, porque é o seguinte, normalmente quando a gente estuda alguma coisa, a gente vai estudar uma relação direta, né, entre causa e efeito, né? Por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque a gente fez daquele jeito. Max Weber vai fazer uma coisa que é um pouquinho diferente, é o que a gente vai chamar de correlação. O que é isso? Veja só, imagina o seguinte, existe uma relação direta entre você não estudar para a prova e tirar uma nota ruim na prova. Você não estudou, você não se preparou, a consequência ali é a nota ruim. Mas muitas vezes você pode estudar para a prova e não tirar uma boa nota. Você estava preparado, você tinha o conhecimento exigido pela prova, mas não tirou uma boa nota. Por quê? Porque, de repente, alguma coisa aconteceu ali, aquela semana não foi boa para você, você tem dormido mal. Ou seja, existe uma relação paralela ali entre você não ter dormido bem, você estar chateado e ter tirado uma nota ruim. O que o Max vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, o Max Weber vai dizer que existe uma correlação entre a religião das pessoas e o sistema de capitais, é o que a gente vai chamar de capitalismo. Ele vai dizer o seguinte, o capitalismo ele não funciona só porque ele funciona sozinho. Precisa das pessoas para o capitalismo funcionar. E aí ele vai trazer a ideia do seguinte, existe uma ética protestante que vai ser o quê? Muito interessante, vai ajudar o capitalismo a funcionar. A ética protestante e o espírito do capitalismo, esse é o nome do livro do Max Weber. Então ele vai dizer o seguinte, que
O capitalismo ele está ali, está funcionando, mas ele está falando, hoje a gente está falando de um autor de mais de 100 anos atrás. Ele está ali, está funcionando, mas ele encontrou entre os valores protestantes um terreno muito fértil para se solidificar. Quando o Weber estava estudando o catolicismo, ele viu que entre os católicos era importante você ter uma vida aqui na Terra em que não era necessário você ser rico, né? Falava-se até que se você não fosse rico, se você fosse muito pobre, aquilo poderia ser uma predestinação e você ia ser salvo. Por quem? Lá no futuro, por Deus. Já no protestantismo, isso já não valia tanto. Você tinha que ter na Terra, aqui na sua vida na Terra, uma vida digna. E essa vida digna era uma vida de trabalho. Você trabalhava para Deus. E essa vida de trabalho, ela tinha que ser uma vida honesta. Uma vida em que o trabalho gerasse o lucro, e esse lucro tinha que ser reinvestido aonde? Novamente no trabalho. Você não podia usar o dinheiro que você pegava no trabalho para gastar com bobagens, com coisas que não eram bem vistas por Deus. Então você trabalhava, ganhava o seu dinheiro, e aquele dinheiro, em vez de você gastar em bobagens, em coisas luxuosas, você pegava e investia de novo aonde? No seu próprio comércio. Então, o espírito, os valores protestantes ajudou o capitalismo a aumentar, a acumular valor. E é isso que o capitalismo tem de muito importante, né? O acúmulo de valores, o acúmulo de dinheiro, o acúmulo de capitais. Isso foi muito importante, então, para o capitalismo continuar funcionando cada vez mais forte. Porém, Marx termina dizendo assim, olha, hoje o capitalismo ele já funciona sem necessariamente precisar tanto assim dos valores protestantes. Eles já conseguem andar com as suas próprias pernas. O próprio capitalismo funciona sozinho e vai dominar as pessoas e a sociedade também sozinho, sem a ajuda dos valores protestantes. Entendeu? Gente, então, eu vou fazer um convite para vocês, vou chamar de novo aqui a Tassiana, porque a Tassiana ela vai participar, né, junto comigo, de outras 2 aulas de Sociologia, né, uma para Enem e outra de primeiro ano. Então, acompanhe as aulas de Sociologia desse PET 7, que a gente vai falar ainda bastante sobre religião e com a participação da Tassiana, que vai ajudar bastante. Tá bem? Gente, é isso aí. Valeu. Obrigado. Ok, obrigada, professor. Foi muito bom ter a colaboração do senhor aqui conosco hoje. Então, pessoal, sobre a participação da religião na sociedade. Max Weber, como vocês leram no nosso PET, ele estudou sobre o protestantismo, ele estudou sobre religiões orientais. Toda religião influencia a forma como a pessoa se sente, como a pessoa age, como a pessoa se porta no mundo. Por quê? Porque é uma importante fonte da construção dos valores, da ética e da moralidade da pessoa. Então, por isso, a religião é tão importante na forma que a pessoa age e nas escolhas que ela faz. Mas essa escolha, ela é certa ou errada? Essa participação da religião na vida das pessoas na sociedade. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre ocasiões em que essa influência ela pode ser considerada adequada ou que ela pode ser considerada inadequada. Vamos lá. Em primeiro lugar, essa influência da religião na sociedade, ela é errada quando restringe a liberdade de outras pessoas. Nós sabemos que todo mundo que tem uma religião tem essa religião porque acredita que ela é correta, porque acredita que ela é certa. E se você acredita que a sua religião é correta, provavelmente existe alguma que não concorda com a sua e que você vai pensar que é errada. Mas você usar a sua fé religiosa, ou mesmo que você não tenha fé religiosa e pense assim, olha, eu não consigo entender como é que tem gente que acredita em coisas sobrenaturais.
Só que se você usa a sua crença ou a sua não crença para desmerecer outras pessoas, para restringir a liberdade delas, fala assim, olha, você não pode ter a sua fé, você não pode manifestar a forma como você pensa, a forma como você sente, porque é diferente do que eu acho que é certo. Então, quando você faz isso, isso é um ato de intolerância religiosa. Ninguém deve fazer isso. Isso é uma forma errada de influência da religião na sociedade. Vamos falar de outra coisa errada. É quando a gente ofende ou discrimina alguém pela sua opção religiosa. É uma coisa muito triste, mas hoje em dia a gente vê isso muito. Hoje em dia nós vemos que as minorias religiosas no Brasil, e quando eu falo minorias, são aqueles grupos que por algum motivo eles sofrem um preconceito, uma rejeição. Nós podemos falar principalmente das religiões afro-brasileiras. Se você colocar no Google violência contra terreiros no Brasil, você vai achar muitas reportagens. Por quê? Porque o Brasil é um país de maioria cristã, católica ou evangélica, protestante. E aí muitas pessoas não aceitam que existam pessoas que pensam diferente delas. Tem gente que consegue pensar, olha, pensa diferente de mim, crê diferente de mim, mas cada um tem a sua fé. Ou se a pessoa não tem fé também, olha, ele não acredita, ele acredita diferente, ele tem uma crença sobrenatural e isso é uma escolha pessoal. Mas tem gente que não tem essa sabedoria e que acaba ofendendo as pessoas pela sua escolha religiosa. Da mesma forma, a gente vê que existe muito preconceito contra as pessoas que não têm fé religiosa. Porque quando a pessoa não tem fé religiosa, quem já não ouviu falar isso? Alguém faz uma coisa errada ou faz uma coisa muito boba, aí os outros falam assim, ah lá, ele não tem Deus no coração não, por isso que ele fez isso. Quem já não ouviu essa expressão? E, na realidade, essa expressão é uma forma de intolerância contra as pessoas que não têm fé religiosa. Por quê? Porque essas pessoas têm a liberdade de crer ou não crer e elas não podem ser ofendidas nem desmerecidas pela sua escolha e pelas suas convicções pessoais. E outra coisa errada sobre a religião na sociedade é quando a religião é usada para negar direitos básicos ao cidadão. Em algumas aulas passadas, nós falamos sobre laicidade e falamos também sobre um período da história do Brasil em que o Brasil não era um país laico, em que havia uma religião oficial. E todos aqueles que não aderissem a essa religião oficial tinham problemas para a sua vida de cidadão. Por quê? Não existia registro de nascimento, existia certificado de batismo. Não existia casamento civil, existia casamento religioso. Não existia cemitério público, eram cemitérios de igrejas. E aí a pessoa morreu um parente, e ele não era católico, que era a religião oficial. Ele não podia ser enterrado no cemitério, gente. Imagina que dor de cabeça para a família. A pessoa não poder ser enterrada porque não é da mesma fé que as demais. E isso tudo são coisas erradas na forma de lidar com a religião. Você tem toda a liberdade de ter a sua crença ou de não crer. O que não é certo é usar essa crença para desmerecer as pessoas, para ter preconceito ou para negar direitos básicos a essas pessoas. Continuando, quando que é certa a influência da religião na sociedade? Primeiro exemplo, quando a religião ela ajuda a construir a identidade do indivíduo. Eu falo religião aqui, mas as filosofias de vida, as pessoas que não creem, também da mesma forma. Isso é um fator muito importante na construção da sua identidade. Você deve sim pensar sobre a sua escolha religiosa, se você crê, se você não crê, em que você crê, ou o nível de certezas e dúvidas que você tem dentro da sua não crença, porque isso é importante e vai te ajudar a construir a sua identidade, porque lhe oferece valores, princípios e fundamenta muitas das suas escolhas ao longo da vida. Então,
você ter a sua religião ou não ter religião e ser coerente, agir de forma coerente com a forma que você crê ou não, é uma coisa importante e é benéfica. Em segundo lugar, a religião compõe a sua narrativa de sentido. A religião vai ajudar, ou a sua filosofia de vida, ou a sua não crença, ela vai te ajudar a ver a vida com outros olhos, vai te ajudar a interpretar o mundo. Uma pessoa religiosa e uma pessoa ateia não veem o mundo da mesma maneira, mas dentro da forma como elas veem o mundo, que elas dão significado à vida, elas podem construir a sua narrativa de sentido e escolher a forma como elas querem se portar perante a vida e perante a realidade. E por fim, a religião, a influência da religião na sociedade é certa quando ela motiva a fazer coisas boas. Na nossa última aula, nós falamos sobre religiões e movimentos sociais. E, nesse caso, nós vimos várias pessoas que, motivadas na sua fé religiosa, viram a necessidade de fazer coisas para melhorar a vida de outras pessoas. E quando você, a partir da sua fé ou a partir da sua filosofia de vida, decide agir de forma a tornar a vida das pessoas melhor, essa é uma influência benéfica da sua opção religiosa na sociedade. Mas vamos continuar. Agora, eu gostaria de comentar com vocês uma atividade que tem aí no PET 7, em que existe um texto que fala sobre o papel da religião na sociedade, 5 pontos a ponderar. Esse texto, claro que eu coloquei aqui de uma forma bem reduzida, foi só os tópicos, e eu gostaria de comentar com vocês para vocês verem que tudo tem a forma de interpretação. Por exemplo, esse primeiro tópico aqui, ele diz: a liberdade religiosa está em risco. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro quando a gente pensa no mundo, porque no mundo como um todo ainda existem países que não são laicos, ainda existem países em que, se você infringir qualquer regra religiosa do país, mesmo como turista, você corre o risco de ser preso, de ser deportado. Então, são coisas muito sérias. E aí, nesse sentido, nós não temos a mesma liberdade religiosa em todos os lugares do mundo. Aqui no Brasil, a liberdade religiosa não está em risco. É claro que nós ainda precisamos melhorar muito no combate ao preconceito religioso, mas as pessoas aqui no Brasil não são perseguidas, não são presas, não são mortas porque elas têm uma determinada religião. O item 2 diz: a religião faz a civilização avançar. Também é uma questão que pode ter um lado de verdade e um lado falso. A religião nunca foi a única coisa que faz com que a civilização avance, de maneira nenhuma. Mas o pensamento religioso motivou muitas pessoas a fazerem coisas boas. O pensamento religioso motivou pessoas a fazerem pesquisas, invenções, a estudar coisas para melhorar a vida das pessoas. O pensamento religioso motiva muita gente a agir melhor, a conviver melhor com o semelhante, mas também, nem de longe, é a única coisa que faz a sociedade melhorar. Então, nós podemos falar que sim, a religião tem uma contribuição benéfica à sociedade, mas não é a única coisa que faz com que a sociedade avance. O item 3 diz: a religião protege a democracia. E esse é um ponto bastante polêmico. Por quê? Quando nós pensamos em liberdade e diversidade religiosa, quando você respeita a diferença das pessoas, isso é um passo que você está caminhando para a democracia, para respeitar todos como iguais. Mas não é a única coisa que pode acontecer. Existem pessoas também que negam direitos às outras, que perseguem por causa da diferença religiosa. Então, para que a religião defenda a democracia, a gente tem que combater os preconceitos. O item 4, religião preserva a liberdade. Da mesma forma, se você souber lidar com a religião, se você usá-la para bem, ela pode te ajudar sim a preservar a liberdade. Mas se você usar para ter preconceito com os demais, ela não está dando liberdade às pessoas. E o item 5, as religiões se submetem ao governo, será? Pois é, esse é um desafio muito grande, porque
todas as religiões, existem regras dentro do país que você não pode desobedecer por ser religioso. Você não pode virar e falar assim, minha religião diz que eu não preciso estudar. Mentira, isso aí não dá certo. Então, todas as religiões devem obediência, sim, às regras do governo, e o governo deve proteger as religiões para que não haja situações de preconceito, nem de qualquer problema que restrinja a liberdade das pessoas e que fira a laicidade do Estado. Por hoje, o nosso assunto fica por aqui. Então, pessoal, continuem estudando PET 7, liguem para a gente agora mesmo no Tira Dúvidas e participem, tá bom? Obrigada e até mais. Bons estudos para vocês!